a origem do pecado. Elas são 7, não é isso? É. Ou eu estou errada? Não, eu posso ser. Semana passada você não veio? Dona Josefa? Não. Eu não. Tem uma mão e uma maçã. Então nós vamos, nessa lição, nós vamos aprender sobre a origem do pecado. O pecado é o quê? É uma fratura. O que é fratura? Carol. O que é pra você? Fratura é uma brecha que se abre, né? No relacionamento, ou seja, no relacionamento do homem com Deus. O mal aproveitou. Exatamente. Só que, irmãos, a gente estudou sobre esse assunto, a gente já vem estudando, né? Agora me diz uma coisa. Quem vocês acham que criou o mal? Sim. Própria pessoa. Quem vocês acham que criou o pecado? Própria pessoa. A própria pessoa? Quem foi que criou o tentador? Quem foi que criou o mal mesmo? Ele não. A serpente. Não, Califórnia. Vocês acham que o mal surgiu aonde? Surgiu do pecado? Não, No surgiu jardim. aonde? No jardim. A irmã Maria está dizendo que foi no jardim. Olha, muito jogadinha, claro. O irmão Luiz concorda? Concordo. E tu, Tati, você acha que foi criado mal aonde? Foi no jardim ou em outro lugar? Irmã Adriana? Eu acho que foi no mundo, né? No jardim? No jardim. Dona Josefa? Foi no jardim. No jardim. Aonde foi criado Satanás? Compartilhe, irmão Luiz. Fale alto pra gente ouvir. A pergunta aí. Ela está perguntando foi comigo, mano. Foi assim, Onde foi criado o mal? Faz a pergunta. o crime já vinha, quando eu estava da irmã, né? Foi meu mundo, foi eu. Aquele pai dizendo era que o mal criou de lá na hora da parte da maçã que o. Não era Da maçã. maçã. Da Da maçã. da serpente, né? O diabo foi criado aonde? Agora ele está no inferno. Não inveja. Não. Quem criou o diabo foi Deus. Ele foi criado no céu, aí foi O diabo o diabo não era o diabo. O Ele diabo é era um anjo de Satanás. E o diabo não está falando Não, ali? mas irmão Zé Luiz, vocês prestem atenção. O nome Satanás quer dizer anjo de luz. Ou, aliás, Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Aliás, o nome dele originalmente era Lúcifer. Não era Satanás, não. Eu que toquei aqui os nomes. Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. E os anjos foram criados por Deus. Todos os anjos foram criados por Deus. Agora, o pecado, a rebelião, a desobediência, foi gerada dentro de Lúcifer. Dentro de Lúcifer, ele olhou toda aquela formosura que ele tinha, que ele era o anjo mais formoso. Esse cara está bonito, né? Está bonito, né? Ele era o anjo mais formoso, ele era o regente do coral, ou seja, música, ele entendia. De tudo. De tudo. Ele entende. Ele entende. Isso. De tudo. Então ele era um responsável pela adoração a Deus. Então imagine, um Como ele ser. virou mal? Porque ele queria ser mais do que ele Nós vamos aprender hoje? Porque ele queria ser mais do que Não, ele você- saiu ele de cima para baixo. Por que ele virou mal? Porque ele olhou para o trono de Deus E fazer uma cena. e disse assim: eu, lindo desse jeito, sou sábio, eu conheço música, não tem igual a mim, conheço todo tipo de instrumento, Que todo diabo tipo foi de ele, né? música, de adoração, eu mereço estar Assim. sendo adorado Adorado. e não prestando adoração. E ele deixou o orgulho Toma conta. tomar conta dele. Ele disse: não, eu vou subir acima de Deus e lá eu faço o meu plano. E aí ele inventou, tá bom? Ou seja, ele quis tomar o lugar De Deus. do Criador. Ele sendo uma criatura, quis tomar o lugar do Criador. E se deu mal, né? Ele fez Ele mal pros causou uma outros. rebelião. Ele fez mal pros outros, né? Não, nesse ponto aí, até agora ele só fez mal para ele e para aqueles que acompanharam ele. Né? Então, Ele fez mal para os outros também. sim. Quando a pessoa está no inferno, cara. Sim, mas isso foi depois. Isso foi depois da queda dele. Até aí, o mundo, as pessoas ainda não tinham sido criadas, não. Deus ainda não tinha formado as pessoas, a terra como ela é. Não, Deus ainda não tinha feito esse mundo que a gente conhece. Foi quando Deus lançou ele no abismo. Esse mundo era o quê? Sem forma. Escuro, sem forma. E Deus jogou ele lá para cá. Então foi assim que nasceu o mal. Se não tinha ninguém, não tinha noite, era tudo um sol. Era. Não tinha dia nem noite. Era tudo uma coisa só. Por quê? Porque, na verdade, quando Deus criou o mundo mesmo,
A gente não tem assim. A gente sabe quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Disso a gente sabe, né? Que está na Bíblia, né? Agora, quando Deus formou a terra seca, aliás, o globo, o planeta, quando Deus formou o planeta, a gente não tem conhecimento. Porque quando ele foi jogado de lá, o planeta Terra já existia. O dia que Deus criou, não. Tem o dia que ele começou a dar forma a esse planeta. É assim, pastor? Na verdade, que a gente crê é o seguinte: não existe lógica se você não entender assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Gênesis capítulo primeiro, versículo 1. E a terra sem forma e vazia. Deus não ia criar algo sem forma e vazio. Jamais. Então Deus criou. Durante esse processo da criação, passou-se bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Houve essa rebelião no céu. O diabo foi derrubado de lá para cá. E a terra, que era perfeita, com essa queda, ficou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Diga uma coisa: como é que Deus ia criar uma terra, ele sendo perfeito, só o trabalho com perfeição, ia fazer trevas no abismo? Entendeu? Olha, se alguém pergunta, se alguém, um dia vocês forem falar sobre o mal e alguém disser que Deus foi quem criou o mal, vocês já sabem, né? Deus não criou o mal. Mas tudo não foi criado por Deus? Sim, tudo foi criado por Deus. Menos porque Deus, ele é bom, a sua essência é boa. Como é que um ser que tem a essência boa, é bom, vai criar coisa ruim? Entendeu? Então o mal surgiu dentro de Lúcifer. Mas o mal não foi criado. Então ele surgiu dentro, no interior de cada um de nós. Por causa da oferta que Lúcifer, através de Satanás, através da serpente, fez ao homem. Aí o que foi que aconteceu dentro do homem? O homem não tinha contato com as coisas ruins. Ele estava lá no paraíso, ele era bom. Quem do da tarde estava dizendo que ela está entendendo quase nada. Pois é. Agora, o que foi que você não entendeu? Diga aí. Mas não sabe perguntar porque ele não entendeu. Você entendeu que o mal não foi criado por Deus? Você entendeu essa parte, né? Essa outra parte que eu estou dizendo é que Deus criou Adão e Eva sem nenhuma coisa ruim. Deus criou Adão e Eva sem nada de ruim. Eles eram bons. Só que Deus deu liberdade. Deus por isso que ela não entendeu. Ela não entendeu sobre a questão da maldade nascer no coração do diabo. Como foi que Deus criou tudo bem, tá certo. Mas como é que uma coisa não ser criada por Deus, dentro dele foi criada a maldade e com isso a gente está falando. Porque Deus nos criou dotado de inteligência, sabedoria e sensibilidade. Deixa eu dar uma olhada para ela. Você vai entender? Legal. Deus criou um ser. Esse ser maravilhoso. Só que esse ser acha que tem condições de ser maior do que Deus. Quando ele acha isso, o coração dele se enche de orgulho, prepotência, desgraça. E quando o coração dele fica com isso, aí ele vai botar em ação o que ele imaginou. Eu vou fazer um filme maior, acima de Deus, vou ser maior do que Deus. Quando ele coloca isso no pensamento, ele convence uma parte dos anjos que a ideia dele está certa. Quando ele convence que a ideia dele está certa, que ele vai colocar em prática isso, fazer um plano acima de Deus, Deus derruba ele de lá e todos os anjos que acreditam nele. Quando Deus derruba ele de lá, a terra, que era tudo direitinho, ficou cheia de desgraça. Aí Deus vai, cria, organiza a terra, separa as árvores do lugar seco, coloca a separação do dia e de noite, bota um jardim e coloca o homem dentro. Quando o homem está dentro, aí esse demônio que caiu do céu, aí coloca na serpente, ele entra na serpente, a serpente convence a mulher come a fruta, dá para o homem e a gente se ferra. Deu maneira agora? Então assim, o homem era, na sua essência, não bom igual Deus, né? Mas a sua essência era boa. E ele se corrompeu a partir do momento em que ele desejou ser igual a mesma coisa que o diabo desejou lá, o homem também desejou. Quando o diabo fez a oferta, disse: não, se você comer da fruta da árvore, você não vai morrer. Você vai simplesmente ficar igual a Deus. E foi quando tudo começou. Vocês... Mas sabe o que eu acho interessante? Vamos pensar aqui. Vocês vivem num lugar difícil aqui, muito difícil. E vocês têm dificuldade para água, às vezes têm dificuldade para comida. Aí chega alguém, coloca você numa fazenda.
a comer de graça, beber de graça, pegar a manga do pé de graça, pegar a maçã do pé de graça, goiaba de graça. Senhor, vamos fazer. Aí chega alguém e diz, olha, se vocês se enganar o fazendeiro, vocês vão ser tão ricos quanto o fazendeiro. E vocês saem do lugar difícil deles, estão numa fazenda, comendo tudo do bom do melhor, dormindo e acordando na hora que quer, com tudo que tem direito. Vocês vamos sair dessa situação muito boa para a gente estar e vamos ser ricos igual o fazendeiro. É muita babaquice para acreditar na história dessa. Foi para acontecer com ele. Ele estava um lugar maravilhoso, estava muito bom, top demais. Uma idiota acreditou que ele podia ficar em uma situação ainda melhor. Qual é a situação ainda melhor? Ficar igual a Deus. Ainda queria mais, né? Ainda queria mais. Dá pouco. O cara viver no jardim, com tudo que ele melhor, com um casamento maravilhoso, com um filho maravilhoso. Ele dá chave, não dá quer. Não quer ser igual a Deus. Então, o impressionante é que o homem continua do mesmo jeito. Porque se você vê uma pessoa que ganha, vamos dizer, por que as pessoas se viciam no jogo? Porque se ela jogar e ganhar 100 mil, aí ela quer o quê? Ela quer? Aí ela pega aqueles 100 mil que ela ganhou, em vez de parar, não. Ela vai tentar ganhar mais. É por isso que as pessoas se viciam em jogo. Porque eu consegui esses 100 mil, eu vou conseguir mais, vou conseguir mais. Então, assim, o homem sempre tem ambição, ele nunca se conforma com aquilo que ele tem. Mas ele tem mulher também. Não, quando eu falo em homem, não é geral, é um ser humano. Quando a gente fala quando a gente fala em homem, é o ser humano, irmão Luiz. É a raça humana. É a raça homem, mulher, menina. Geral. Porque a gente. É porque no português, entendeu? Tanto no português como em outra língua, a gente sempre se refere ao masculino. Quando a gente se refere ao masculino, está incluído a mulher. Porque, na verdade, o mundo não veio da mulher. O mundo veio do homem. A não ser que a gente vai se referir assim, né? A mulher tem útero. Aí a gente não vai dizer o homem tem, os homens têm útero, né? A gente vai dizer as mulheres têm útero. O mundo veio do homem, por quê? Vocês concordam que o mundo veio do homem e não foi da mulher? Por quê? Primeiro veio quem? O Adão. E da costela de Adão? A mulher. E dos dois, a população. Não foi assim? Então a mulher veio, primeiro veio quem? O homem. Da costela do homem, a mulher. Vocês entenderam até aqui de onde surgiu o pecado, como ele surgiu, o porquê ele surgiu, que não foi criação de Deus. Aí nós vamos ver aqui, né? Palavra introdutória. Nas lições anteriores, exploramos a entrada do mal no mundo e suas primeiras expressões. Esta, por sua vez, amplia o olhar para o enigma de sua origem, não para esgotá-lo, mas para acolher o que as Escrituras revelam. Ou seja, desde que o mundo é mundo, que as pessoas tentam entender uma coisa que a gente nunca vai conseguir, na sua essência, no seu ser, lá no princípio. Por que o mal surgiu, como ele surgiu, por que ele surgiu. Essas são as perguntas que a gente vai responder aqui nessa lição, com base bíblica, mas sempre vai deixar, ela não vai fechar totalmente. Sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque é mistério. Na verdade, o mal surgiu porque tanto aos homens quanto aos anjos deu o capítulo. É um enigma. E a gente não vai esgotar esse assunto. Eu concordo com a lição, de que a gente nunca vai conseguir esgotar esse assunto. Não vai, não. Eu concordo com a lição aqui. Então, primeiro tópico. Conceituações necessárias. Falar do pecado como distorção da identidade é afirmar que ele não é um erro no código da criação. Ou seja, o pecado ele não é um erro da criação. Deus não criou o pecado, mas é uma falha moral que se inicia na liberdade individual. Ou seja, eu sou livre para escolher se eu quero fazer o mal ou não. Todos nós, o Senhor nos criou com a liberdade. Se Ele não tivesse nos criado com a liberdade, com o poder de decidir o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu decido fazer, Ele não tinha colocado a árvore lá no jardim. Ele tinha deixado sem árvore. Por quê? Porque o homem não tinha a opção de escolha. Se Deus não tivesse dado essa opção. Mas, como Deus não queria um robô para fazer só a vontade dele, Ele decidiu fazer o homem com liberdade. O livre arbítrio, a livre escolha. Eu posso escolher fazer o que eu quiser. Agora eu escolho não fazer porque aquilo vai fazer mal a mim e vai desobedecer a Deus.
Então, assim, nós temos essa escolha. Deus nos deu essa liberdade, né? Então, o pecado, ele inicia, assim, uma falha moral que é iniciada na liberdade individual. Cada um de nós escolhemos se queremos fazer o mal ou não, cometer o pecado ou não. Aí tem um nome aí que é ramatia, que é o termo grego, é a palavra grega, é o 1.1, é na lição 7. Você está na lição 7? Não. Você vai ver o número 1, Aqui, do outro lado. Do outro lado. você vai ver o número 1 e você vai ver o 1.1. Viu? Encontrou o 1.1? Aqui tá, olha. Olha isso aqui, não. Não vai falar dessa coisa, né? Não, é aqui, ó. É a lição 7, nós estamos vendo aqui é a lição 3. O 1 e 1.1. Ah, por isso vai estar baixando. Tá acabando. Vai dar maçã. Entendeu? Então, 1.1. Essa palavra, ramatia, essa palavra é grega. Se eu falar ramatia, em português é pecado. Então, assim, pecado é o quê? Mas o significado de pecado, a gente já viu nessas lições. É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus nos colocou com um propósito aqui na terra, mas nós escolhemos errar o alvo deliberadamente. Ou seja, de livre e espontânea vontade, Adão decidiu errar o alvo, sair do propósito de Deus. Então, o pecado é errar o alvo. Não por falha técnica, mas por escolha voluntária. Ele escolheu sabendo das consequências que ia ter. Deus disse, olha, o seu alvo é esse. Agora não faça esse aqui. Se você fizer esse, você vai morrer. A consequência vai ser a morte. E ele, sabendo, mesmo assim, sabendo dessa consequência, ele escolheu errar o alvo, sair do propósito de Deus. Ele escolheu não ouvir Deus e ouvir o diabo. O alvo é a glória de Deus. Pecar nesse contexto é recusar tal propósito. Ou seja, ele vivia ali na presença de Deus, desfrutando da glória de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas ele disse, eu não quero isso não. Eu quero sofrer. Por quê? Parece até uma coisa, quer dizer, é absurdo, né? Mas a gente não consegue entender como é que o ser humano deixa a coisa boa e vai praticar o que é ruim. Por quê? Porque ele não acreditou em Deus. Ou seja, é como a Tati está preparando uma casa para morar e ela quer muito ir morar na casa dela. Ela quer muito ir morar na casa dela. Mas aí, um dia Deus usa uma pessoa ou fala diretamente com ela, né? De alguma forma Deus fala, olha, eu não quero que você vá morar naquela casa. Se Deus falou isso, por algum motivo. Mas ele não falou o motivo. Ele disse só assim, eu não quero que você vá morar naquela casa. Só que a Tati resolve ignorar a voz de Deus. E vai morar na casa. Mas, vamos melhorar mais. Deus vai dizer assim, olha, se você for morar naquela casa, coisas ruins vão acontecer na sua vida. Deus só falou isso. A mesma coisa que ele falou para Adão. Não coma da fruta, porque se você comer, você vai morrer. Aí Deus fala para Tati, não vá morar naquela casa, porque se você for, coisas ruins vão acontecer na sua vida, na sua família. Aí a Tati resolve ignorar isso. E nada. Oxe, tá vendo que não vai acontecer nada de ruim? E vai. Aí uma vozinha disse que nada, mulher. Oxe, isso é coisa da tua cabeça. Tu não tá vendo? Foi Deus que permitiu que tu fizesse aquela casa. Tu não visse não como as coisas aconteceu. Tu não tá vendo que não vai acontecer nada de ruim? E ela acredita na vozinha que ela ouve para desobedecer a Deus. E ela vai. Aí quando chega lá, começa a dar tudo errado. Entendeu? Então assim, foi dessa forma que Adão fez. Ele deixou de acreditar em Deus. Todo pecado que o homem comete é porque não acredita em Deus. Quando eu não passo a não acreditar, duvidar daquilo que Deus falou, isso já é por si só um pecado. O pecado é você duvidar daquilo que Deus falou. E quando a gente duvida da palavra de Deus, a gente já está pecando. Aí vai fazer coisas, se aprofundar mais no pecado, aí é só um passozinho. Então, por que é tão importante a gente dar ouvido, a gente orar antes de fazer as coisas,
para saber se é a vontade de Deus? Para ter a certeza de que a gente não está indo de encontro à vontade de Deus. E como é que a gente vai ter a certeza? Lendo a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê que o que a gente está fazendo não é para a glória de Deus, porque tudo que o ser humano faz aqui nessa terra tem que ser, os filhos de Deus tem que ser para a glória dele, os filhos dele. A gente tem que fazer tudo para exaltar o nome do Senhor, para glorificar Ele. Mas eu estou querendo alguma coisa que não vai glorificar a Deus, vai ser só para o meu bem-estar. A palavra diz que não é dessa forma. Então, se eu conheço a palavra e eu sei que se eu for fazer alguma coisa para o meu próprio benefício e não importa o que aconteça, eu me dando bem, os outros se dando. Uma situação dessa vai estar glorificando o nome do Senhor? Não. Então, assim, na palavra dele eu já vou ver se o que eu estou fazendo vai glorificar Ele, está de acordo com a vontade dele ou não. Então, assim, apesar de ser absurdo o que Adão fez, mas o problema é que nós continuamos repetindo o mesmo erro. Quantas coisas já não deu errado na vida da gente porque a gente escolheu não ouvir Deus, não ouvir a palavra do Senhor. Então, o pecado é errar o alvo. O pecado é tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Mas é uma coisa boa. Mas está de acordo com a palavra? Não. É pecado. Então, tudo aquilo que não é para a glória de Deus, que não vai trazer benefício para o reino de Deus, é pecado. Não se trata, olha só, é recusar. O alvo é a glória de Deus. Pecar nesse contexto é recusar tal propósito. Eu recuso a glória de Deus. Portanto, não se trata apenas de desobedecer, mas de uma traição relacional, de um coração que, como o de Caim, rejeita a orientação do Senhor e insiste em sua própria vontade. Aí, a história de Caim, vocês já ouviram falar, já? Vocês lembram quem é Caim? Não? Irmão José Luiz. O senhor lembra quem é Caim? Lembro, irmão Luiz. Agora lembrei. Caim cometeu o primeiro homicídio. Caim não foi o que matou Abel, seu irmão? Então antes de Caim matar Abel, ele ouviu a voz de Deus, alertando ele para o que ele ia fazer. Só que ele resolveu ignorar, não dar ouvido à voz de Deus e colocar o seu plano, a sua vontade em prática. A gente vê isso acontecer. Com os olhos fechados aqui, não estou vendo coisa. A gente vê isso acontecer em discussão entre marido e mulher, pai, filho, mãe. A gente ouve a voz, fala com isso, discute não, deixa para lá, esfria a cabeça. Mas o orgulho da gente não dá certo. Ele falou, vai ouvir. Ele respondeu, eu vou retrucar, né? Mas ele continua agindo parecido. Ou é a questão da minha cabeça? Eu comigo até mais o cara na bolsa. O cara, 3 anos que nem estudando a Copa. Estudando a voz? Estudando a Copa. 60 anos, 76 anos e ele. 17 anos. Um cara que começou com 15, 3 anos que nem está com 18 agora. Eu nunca vi isso. É muito triste o negócio. Sei lá. Então, olha só, pecado é errar sabendo. Pecado é errar sabendo. Sabendo que tá. É errar querendo. É quando o eu ocupa o lugar do Altíssimo. Quando eu quero fazer a minha vontade, eu estou dizendo o quê? Eu tenho mais sabedoria do que Deus. Deus. É tomar o lugar, ocupar o lugar do Altíssimo nas minhas decisões. Até aqui vocês entenderam? Pecado é o quê? Errar sabendo. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar querendo. Tudo isso é pecado. Agora, 1.1.1. Os sentidos como instrumentos, não como causa do pecado. Aí a gente vai ver aqui que tem algumas linhas de filosofia, de pensamentos, que eles acham que o pecado é o sentido. Mas aí a gente vai ver tudo aqui detalhadamente. Os sentidos como instrumento, não como causa do pecado. Os sentidos, vocês sabem que nós temos sentidos, né? Quais são eles? Quem é que sabe quais são os sentidos que nós temos? Deixa eu tentar me dizer. O ser humano tem, eu vou dizer, o ser humano tem 5 sentidos. Não, o ser humano tem 5 sentidos. Quais são? Isso a gente aprende em qualquer escola que a gente começa a estudar. Desde pequenininho que a gente aprende. Ó, não. Isso aqui é um sentido. Isso aqui é um sentido. Isso aqui? Isso aqui? É o nariz. Não, é um sentido. Isso aqui? Um sentido. Então, audição,
visão, fala, olfato e tato. Agora sabe por que se chama sentido? Se você é cega, se você é cega, você perde o sentido de enxergar. Se você fica surdo, você perde o sentido de Ouvir. Mas falar menos ouvir, né? Se você ficar mudo, você perde o sentido de Falar. E se você perder a sensibilidade nas mãos, você não vai. Ou se você perder a sensibilidade no corpo. Não é só nas mãos, no corpo inteiro. Por que as pessoas, quando tem derrame, muitas delas ficam com o lado morto e você pode... A minha mãe, ela andava, vocês já viram ela andando aqui, ela andava, mas ela tinha um lado esquerdo. O lado esquerdo dela, ela tinha perdido a sensibilidade. Ela andava por um lado. Ela levava topada, arrancava a cabeça do dedo, mas não sentia nada. Então, foi a sequela que ficou do último derrame que ela teve. Então, assim, ela ficou sem o sentido. Ficou sem a sensibilidade, sem o tato. Você pode beliscar pela perna dela que ela não sente. Então, esses são os 5 sentidos que nós temos. Aí tem gente que diz que nós pecamos por causa desse sentido. Ele é a causa do pecado. Não, ele não é a causa do pecado. Os sentidos. Mas ele pode ser o canal. Porque você só peca se você pegar. Você só peca não. Você peca, você pegando, você peca, você falando, você peca você vendo, você peca, você... E você peca ouvindo. Vamos dar um exemplo. Com todos esses sentidos você peca. Como é que você peca pela fala? Pelo fuxico é uma maneira, palavrão, você falando coisas que desagradam a Deus. Você pode matar, a palavra diz que você, com o poder da língua, da fala, tanto pode matar como fazer viver. Então você pode matar uma pessoa com as palavras. Quando você está pegando pelo ouvido, é um exemplo muito fácil. O irmão diz, fale mal para a da irmã Adriana. Fale mal para a da irmã Adriana. Não. Aí eu ouvi, né? O Maurício acabou de dizer ali, irmã Adriana é safada, sem vergonha. Aí já aumentou mais um grau. Já aumentou? Eu peguei pelos... Eu ouvi uma coisa e falei... Ele pegou pela... Fala. E ela pegou também pelo ouvido. Ela deu ouvido que ele disse. Entendeu? E do olhar. Aí do olhar, irmão Luiz, é muito bem. Do olhar. Vamos dizer que passou Uma mulher. uma mulher aqui. O senhor não ia olhar com homem, né? Claro, com certeza. Passou uma mulher aqui, irmão Luiz. Ui, que delícia! Ai, que morena! Mas ele não está falando, ele está só pensando. E ele está pensando porque ele viu e sentiu e desejou aquilo que é proibido. Jesus pegou pesado disso. Mas se fosse o que era sobre ele? É pecado também. Jesus pegou o pesado de que sentido? Ô irmão, José Luiz, não é pecado. Oi, José Luiz, não é pecado quando o senhor olha para uma mulher com admiração, sem segundas intenções. Mas quando você olha para uma mulher, ou a mulher olha para um homem, que ela não está só admirando, está com segundas intenções. Por exemplo, passou aqui um homem, um jovem muito bonito. Eu vou olhar para o jovem e vou dizer, rapaz, que jovem bonito. Mas ele era bonito, o cabelo era bonito, o rosto era bonito, o corpo era bonito, muito bonito aquele jovem. Eu não cometi nenhum pecado. Com os olhos eu não cometi nenhum pecado. Agora assim, rapaz, que homem bonito. Ai, se eu pegasse aquele jovem. Aí isso já é pecado. Entendeu? Eu vi com os olhos e senti o desejo no coração. Tá vendo por que o pecado entra? Pelos sentidos, ele entra pelo ouvido. Ele pela boca, ele sai. Pela boca ele sai. Aí fez mais lembrar que aqui tinha uma velha, quando eu olhava para os homens, para os velhos, e eu lá em casa. Então, isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado pelo olhar. Então, se eu olho para... Se o meu marido, como ele disse, ele admira cabelo comprido. Ele olha para aquela mulher e diz, rapaz, que cabelo lindo. Como aquele cabelo é bonito. Não é pecado ninguém admirar ninguém. Não é pecado eu dizer que uma pessoa, que um homem, uma mulher é bonita. Exatamente. Quando eu tenho uma segunda intenção. Fala aí, você ia falar. Na verdade, Jesus disse que a gente acredita que o adultério é só quando eu caio em ato sexual com uma mulher casada com um homem casado, né? Não é? Jesus disse que não. Se eu só pensar em ficar com aquela mulher, eu já está pecando. Então, se eu desejei fazer aquilo com aquela pessoa, eu já estou pecando. Eu já tenho que pedir perdão a Deus.
Agora, se essa intenção vier e eu saio, Ai, mas Deixa eu Quantos perdão você vai pedir? Sim. O que você está fazendo? Tempo do maluquinho. Ô irmão Zé Luiz, olha, a nossa vida começa a partir do momento que a gente aceita Jesus. Entendeu? Quando o senhor aceita Jesus, o senhor está. Se o senhor, irmão Zé Luiz, todo mundo que está aqui, ó, a partir do momento que a gente se arrependeu, reconheceu que somos pecadores, pedimos perdão a Deus e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a sua vida é o novo nascimento, começa a partir daquele dia. O que o senhor praticou, Deus apagou totalmente. Acabou. O senhor não vai ser cobrado pelo passado, o senhor vai ser cobrado daqui para frente. Se não se arrepender. Agora, se o senhor, quando vê uma mulher, o senhor pensa nisso, aí ferrou. Viu? Aí, se o senhor vê a mulher, pensa nisso, mesmo agora, depois de crer, aí o senhor tem que se converter. Em nome de Jesus, me perdoe, não quero dizer, pensamento desgraçado. Está repreendido, senhor, limpa a minha mente, eu não quero pensar nisso, não. Coitado do irmão Adão, nosso amigo sofre muito com isso. O irmão Adão, no caso, não é nem pelo olhar, né? O dele é pelo sentido mesmo. Às vezes é aquela ali, quando botava para fora, cuidado, lá para lá, da fotografia. Então, vocês entenderam o porquê desse pecado? Vocês entenderam o que é pecar pelos sentidos? Vocês aprenderam o que é sentido, gente? O ser humano, ele tem 5 sentidos. Fala, olfato, audição... Eis uma pergunta interessante. Audição não. Visão, audição e tato. Peraí. A gente não falou como é que a gente pega pelo tato. Ah, sim, é pelo tato. Como é que você pega pelo tato? Apalpando, pegando do nariz. Do nariz. Como é que Fácil demais. Como é que a gente pega pelo nariz, pastor? Explica aí. Daqui a pouco pelo nariz, pega agora. Aqui, eu sei que vocês aqui não conhecem ninguém que fuma maconha. Suponhamos que um de vocês fumaram. Não, eu nunca fumei. Não, estou dando um exemplo. Exemplo. Aí, vocês estão livres da maconha, não fumam mais, mas passam ali fumando maconha. Ai, eu lembro quando ele fumou. Ou, a gente pode sentir pelo olfato, pecar pelo olfato. Cadê? Ai, quando chega o perfume, eu lembrei da minha ex, não posso ser. Pronto, já pegou, né, também? Porque, irmãos, tem mulher e tem homem também, não é só mulher, homem também, mas é as mulheres que gostam mais dessa tática. Elas usam perfume que vai atrair o homem. Ele é atraído pelo olfato. Então se sente o cheiro por onde? Pelo nariz, pelo olfato. Então assim, existe perfume, e eu acho que vocês já ouviram falar disso, que a mulher, ela não usa perfume para a mulher gostar, ela usa perfume para o homem gostar. O homem, ele não usa perfume. O homem não usa perfume para o homem gostar. Ele usa perfume. Eu uso perfume que é boa. Eu vou dizer uma experiência aqui, que isso aconteceu comigo quando eu era solteira. Isso aconteceu comigo quando eu era solteira. Só para você ver como é o pecado pelo olfato. Eu tava namorando com um rapaz e eu gostava muito de perfume masculino. O perfume que eu usava era masculino. Era um perfume que eu comprava, se não me falha a memória, era da Natura, porque eu nunca gostei de perfume feminino da Natura. Então eu usava um masculino. Era até o biografia masculino da Natura que eu usava. E ele chegou e eu estava usando esse perfume. Eu disse, oxe, mulher não usa perfume de homem, não. Eu não sou gay, não. Foi quando eu vi, eu era tão inocente com relação a isso, que eu jamais imaginaria. Foi quando eu vim descobrir que o perfume, aí foi quando eu fui pesquisar e tudo mais, né? O perfume do homem, feito para homem usar, é para atrair a mulher. E o perfume que a mulher usa é para atrair o homem. Por que tá tirando? Misericórdia, eu quero chegar perto do senhor sem perfume. Já pensou se eu passar o dia todo em cima de uma vou chegar aqui 4 horas da tarde sem perfume? Não tem como não, irmão Zé Luiz. O suor, o nosso suor, a nossa essência não é. São raras as pessoas que não têm mau cheiro de suor. São raras as pessoas. Tem uns que é puro. Tem uns que é demais. Mas são raras as pessoas que não têm. Eu trabalhei com uma senhora que ela chegava, ela chegava bem verificada. Ela não vai falar, não vai falar. Eu, meu irmão, o sobrinho, na casa da casa. Eu gosto até de você, porque se você não fez, eu fiz o que você vai passar bem, vai ficar nada aqui. A velha rica, como né? Vai. Mas eu duvido o senhor não feder depois de um dia de trabalho. Suando. Não tem esse. Então, assim, eu mesmo sinto, quando eu não coloco o desodorante, às vezes eu esqueço e começo a fazer as coisas em casa, quando é de tarde.
Misericórdia, estou vencida. Então, assim, e pelo tato, vocês entenderam como é que pega pelo olhar, pela audição, pelo olfato, entendeu, Tati? Agora, como é que a gente pega pelo olfato? A gente não tem um ditado de dizer que a gente come só pelo cheiro, né? E pela mão, pelo tato, como é que a gente pega? Pegando. Isso. Um homem, você vai passando e um mete a mão na sua bunda. Ixi, não. Foi dois pecados, né? Um aqui e outro aqui. É isso, gente. Como é que a maioria das pessoas pega o que não é do dela, que é do outro? Pega através da? Através do tato. Tudo que nós praticamos de errado, que tenha necessidade de pegar, você vai pegar. Você não consegue pegar uma coisa que a sua mão não lhe obedece. Não sente. Você vai pegar o quê? Sente. Aí olha só, geralmente quando a gente está namorando, o que é que o rapaz tenta fazer? Logo pegar na mão. Aí depois da mão vai passar para... Você sente ou não sente quando você está namorando que o rapaz passa a mão assim ou a moça passa a mão? Chega de milhão. É ou não é? Isso é errado. Eu falo muito não, porque eu vou pegar uma linha. Meu pai do céu. Então vocês entenderam o que os sentidos, como os sentidos fazem nós pecar? Então ele não é a causa do pecado. O meu olho não é a causa do meu pecado, não. Mas é através dele que a vontade de pecar entra. Entenderam a diferença? Ele não é a causa do pecado. Ele é apenas o canal que me faz pecar. Por quê? Porque o pecado, ele nasce lá dentro. Tem um bigodinho cara de pau que a menina está passando ali. Boquinha bem curta, toda empinadinha, e o camarada tá, que coisa mais sem vergonha, rapaz. Que mulher safada. Como é que olha aí? Ele fala, mas não tira o olho. A senhora vem lá pra cá, muda aqui pra lá. Quando a parte a pessoa olha pra mim da mulher. Você sabe que se eu... Vem lá pra cá, vem pra cá. Os homens sempre olham para essa parte daqui, né? É a cara e a barriga ali, a frente da mulher. Quando ele passa, ele olha pra traseira. Não, peraí, o senhor é só um de outra geração. Que homem não olha pra mulher por trás, não. Não olha? Não olha, não. Não olha? É isso. E o homem, e a mulher geralmente quando a mulher olha para o homem, ela olha. Aparece depois de 5 minutos como é que A primeira coisa que ela olha é ela desce completamente. o olhar. Mas quem quer, O olho. Mas é, a mulher Só que a mulher tem uma habilidade muito maior do que o homem, que quando a mulher faz isso aqui, ela já olhou ele todo. Entendeu? Quando ela olha para o olhar, ela já olhou ele todo, já olhou tudo. E o homem não. O homem, ele fita o olhar, principalmente se ela vier com a roupa decotada. Ele não olha nem para a cara dela, vai logo aqui. Aí daqui, vai descendo. A mulher não, a mulher começa daqui. Aí daqui, vai descendo. Sim, então vocês entenderam, né? Que os sentidos não é a causa do pecado, mas ele é a entrada, né, do pecado. Assim, para proteger a alma, propunha-se a mortificação do corpo. Isso era uma ideia que o povo tinha. Ou seja, você olha só a ideia. Para proteger a alma, para proteger a minha alma, propunha-se a mortificação do corpo. O caminho da maturidade espiritual passa, portanto, não pela fuga sensorial, pela fuga dos sentidos, mas pela vigilância cuidadosa. Para você ter uma ideia, tinha pessoas, filósofos, ideias, de pessoas que até hoje existe isso, que elas se fechavam em um lugar para não pecar. Então, monge, já ouviram falar de monge, né? Já ouviram? Quem aqui já ouviu falar de monge? Não ouviram. Nunca ouviu falar de monge? Monge, eles ficam num mosteiro isolado do mundo. Só meditando, orando e estudando ali. Para não ter, eu acho que não. Para não ter contato com ninguém. Porque assim eles não iam correr o risco de pecar. Os monges, hoje não, hoje tem uma abertura que os mosteiros, as pessoas já vão visitar, eles já têm contato com as pessoas. Mas quando os mosteiros surgiu, era dessa forma. Ou seja, eles ficavam isolados, tanto é que onde tem maior número de mosteiros, se não me falhar a memória, é no Nepal. No Nepal. É o país que tem o maior número de mosteiros.
E é tudo em lugares de difícil acesso, é nas montanhas, lugar difícil mesmo, não chega carro de maneira nenhuma. As pessoas que vão visitar andam quilômetros a pé para poder chegar no mosteiro. Então eles iam para dentro do mato, ficavam isolados, com medo de pecar, para proteger a alma, mortificar os sentidos, o corpo e para preservar a alma. Essa era a ideia que eles tinham, de que dessa forma não iam pecar. Mas depois descobriram que não adiantava. Porque o pecado, ele não vem só através da fala, do paladar, ele não vem só através da audição, ele não vem só através do olhar, ele não vem só através disso aqui, ele não vem só através. Então, são os 5 sentidos. E não adianta você, a não ser que você fique preso em um quarto, sem ouvir, sem falar, sem sentir nada. Porque não existe. Se um mosquito vir lhe picar, como é que se diz? Se um inseto lhe picar, vai causar em você algum tipo de sentimento. Então, não tem como você não pecar. A não ser se você vigiar. Não adianta você se isolar dentro do mato. Um dia você vai falar alguma coisa que você não queira, alguma coisa vai provocar ira em você, e você vai acabar pecando. Então, a única coisa que nós podemos vencer o pecado é vigilância. E assim mesmo se a gente estiver em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, mesmo assim nós precisamos vigiar. Porque se a gente não vigiar e confiar porque nós somos crentes e não vamos pecar, nós vamos cometer, nós vamos cair nessa armadilha. Porque a vigilância, gente, a gente tem que pecar. Aquilo que permitimos que nos habite moldará a nossa forma de viver. Como é? A gente tem que pecar. A gente pode, se a gente não vigiar, a gente vai pecar. Não, você falou isso. Falei o quê? A gente tem que pecar. Eu falei isso? Mas em que contexto? O que é que eu estava falando? Não sei. Vigilância com o diabo. Aquilo que permitimos foi isso que eu estava falando. Aí eu falei pecado, foi? A gente tem que pecar, senhor. Não, eu me enganei aqui. Eu não sei o que eu falei. Corta isso aí porque eu não estava aqui não. Temos ali, voltará a nossa forma de ver. Olha só, por que é tão importante a vigilância e a gente está em Cristo? Porque se a gente não estiver em Cristo, a gente vai pecar. Não tem como, não foi isso não que eu falei? Não. Não tem como, a gente vai pecar. Então assim, aquilo que a gente coloca para dentro é o que vai nos moldar para que a gente não peque. O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou olhando? O que é que eu estou sentindo? Essas coisas que eu coloco, eu estou lendo muito a palavra de Deus? Eu estou ouvindo muito a palavra de Deus? Eu estou olhando muito para as coisas de Deus, contemplando as coisas que Deus fez? Ou será que eu estou ouvindo muito música mundana? Ou será que eu estou ouvindo muito novela romântica? Né? Filme romântico, filme de como é? Não, aquele terror. Quando você assiste, eu já assisti muito filme de terror. Quando você assiste muito filme de terror, você está colocando para dentro de você coisas ruins. Quando você assiste muita novela, principalmente a novela da Globo, você está colocando para você coisas dentro de você, coisa ruim. Porque a novela está ensinando o quê? Tudo que não presta. Se alguém... Pois é, se alguém hoje ouvir dizer assim, menina, tu soube o que aconteceu? A filha da Tati fugiu. É uma coisa normal. Vai causar mais escândalo? É escandaloso? Saber que uma menina hoje tornou-se uma coisa normal, não. Mas a gente fosse fazer isso passado atrás, né? quando eu casei. Quando eu casei grávida. Olha só, que escândalo. Meus pais só veio saber depois que eu casei, que eu estava grávida. Eu já estava com 4. Já estava com 6 meses de grávida. Quando meus pais vieram saber que eu estava grávida, eu casei com 6 meses de grávida. 6 meses de grávida eu casei. Por quê? Era um escândalo na época. Era um escândalo. Se um rapaz soubesse que a moça não era mais virgem, e olha que já estava meio desmantelado, né? Mas ainda era escandaloso, era vergonhoso para a mulher, para a família saber que aquela mulher casou grávida. Mas hoje, fulano casou foi tão rápido.
Foi embora com o homem. Hoje está desse jeito. Então, assim, as coisas tornaram-se, o pecado está tornando-se uma coisa normal. E nós não podemos ter isso como normal. Então, aquilo que a gente coloca dentro da nossa alma, do nosso espírito, é o que vai moldar a nossa vida. Se a gente vive orando, se a gente vive ouvindo a palavra, se a gente vive ouvindo louvores, a gente não vai ter tempo de pensar em pecar. Porque a nossa alma, o nosso espírito está cheio das coisas de Deus e não das coisas do mundo. Por que é que a gente acha normal? Hoje a gente nem se escandaliza mais se a gente vê dois homens se beijando. Porque a gente vê isso passando direto na internet. É coisa normal. Na TV, a gente abre o YouTube lá, a gente já vê casamento de fulano e tal. Quando a gente abre aquela página lá, é o quê? Dois homens se casando. A gente já não fica mais nem a ponto de vomitar. Que antes a gente visse uma coisa dessa, a gente sentia tanto nojo, né? Eu não gosto de ninguém, que era mais nada. Então ele faz assim como o seu bambão. Sim. Pelo amor de Jesus Cristo. Chega se beijando. Não. Não chega para ele, não vai. Dona Josefa, a gente foi para Curitiba. Chegou lá, a gente estava numa praça. E na praça tinha um velho mais velho do que o irmão Zé Luiz. Com os jovens se beijando. Rapaz, eu fiquei todo nojo. Chega a dar vontade de vomitar. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto assim, né? Mas em pessoa, assim, ao vivo, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Normal, as pessoas se passando lá atrás, sem se agarrando. Você imagina? O irmão me convidou dele, vai ir na casa dele para ser o parceiro dele, eu vou levar. Uma coisa tão feia, não tenho coragem de desenvolver. Aí o que? Você vai odiar seu irmão? Claro que não. Só não quero ver. Nós odiamos a prática do pecado. A pessoa não. Você vai orar pelo seu irmão, você vai conscientizar ele do pecado que ele está cometendo. Eu tenho dois assim, é aquele e outro por parte de pai. Ser casado também com outro. Tudo mulher. Misericórdia. Então, Eu acho que ele está me lembrando de tudo. Da família apartada da Arlinda. Da Arlinda não. É da Arlinda que entrou. Tem 9 filhos, todos 9 viados e a mulher. Não, misericórdia. Vai me tomar um. então vocês entenderam? Vocês entenderam o que é que nós temos que fazer para nós não pecarmos pelo sentido? Não deixar o pecado entrar? Ou seja, a gente tem que colocar coisas dentro de nós que nos moldem a semelhança de Deus. Então, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, quanto mais a gente pensa no céu, mais a gente vai se afastando do pecado, mais a gente vai se afastando desse mundo pecaminoso. 1.2. Autonomia radical. No coração do Éden, a promessa da serpente não foi apenas uma provocação, mas uma serpente arquetípica de toda transgressão. O que foi que a serpente disse? Ela sussurrou para Eva: não, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Você imagina você ter o poder que ele tem, a capacidade que ele tem? Ele é divino, você vai ser igual a ele. Então assim, a Eva ouviu, absorveu aquilo e passou a desejar. A proposta era sedutora, imagina. Não precisar mais depender, obedecer e escutar. Olha só, a gente quer a liberdade para não obedecer, não escutar ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não depender. Geralmente, quando nós dependemos dos nossos pais que estamos em casa, a Rosa vai a um namoradinho, né? Aí a Tati e o marido diz assim: não, minha filha, você está muito nova, tem quantos anos? 13, 14 anos. Você está muito nova. Não, a gente não quer que você esteja namorando agora. Mas ela quer muito namorar. Aí ela diz o quê? Só tomara que eu já fique de maior. Só assim eu vou fazer a minha vontade. Eu quero ver você me impedir. Não é assim? E quem de nós já pensamos assim, quando estávamos na casa dos nossos pais? Sim. Eu quero ver, tomara que eu já fique de maior, tomara que eu já cresça. Que eu vou sair. Que eu vou sair dessa vida, eu vou sair dessa casa, eu vou ter a minha independência. Aí sim eu vou fazer o que eu quiser. Então, a mesma coisa foi a proposta de Satanás para Eva. Você vai ser igual a ele, você não vai precisar depender dele, você não vai precisar obedecer a ele, você não vai precisar escutar ele. O diabo é tão mentiroso, por isso que eu detesto tratamento dele. Porque ele colocou na cabeça de Eva o seguinte: dentro de um jardim, lindo, maravilhoso, quando tu estava sua irmã Marina, um pé de manga do jardim. Vocês imaginam uma jaca do jardim do Éden.
Vocês imaginam um frutapão, já tá com sabe, né, frutapão. Vocês imaginam um inhame. É aquela que come cozinhada, né? Você imagina, eles estavam livres ou não estavam? Podia ir onde queria ou não podia? Agora, o que o diabo botou na cabeça deles? Vocês estão presos no jardim. Vocês já podem chegar muito mais longe. Isso aqui é um pouquinho demais. Como vocês podem ser. E isso aqui, a gente está preso, você não fica livre. Como assim? É só desobedecer a Deus, só isso. Mas que mentira desgraçada. Acaba saindo do paraíso. É mesmo, o pior que até hoje nós continuamos nesse erro. Porque quando a gente é jovem, que está em casa, aí os pais dão roupa, calçado, comida, casa para morar, tem tudo. Celular e internet. Tem tudo, os pais dão tudo. Aí vai estudar. A única coisa que faz é estudar. Vai estudar, volta para casa. A vida maravilhosa. Mas para quem está naquela vida, tá ruim. Por quê? Porque não pode ir para uma festa, não pode ir para um show. O pai não deixa ir para um show, a mãe não deixa. A mãe não deixa ela sair e voltar a hora que quiser. A mãe não deixa ela namorar, sair com quem ela quiser. Para eles isso é uma prisão. Eles não vê como proteção. Porque isso é uma proteção. Liberdade não quer dizer que você não tenha limites. A árvore do jardim foi o limite que Deus colocou. A árvore do jardim. Você pode comer de todas as árvores, você pode comer. Você só não vai comer dessa. Era o limite. Aí, minha filha, você pode sair para onde você quiser. Agora você tem que me dizer para onde você vai, com quem você vai e a hora que vai chegar. Não tá bom. Não é assim que ela disse? Porque elas querem sair e voltar a hora que vem. Entender. Então, aí ela diz o quê? Não. Eu quero crescer logo, porque eu quero me livrar dessa prisão. Tinha aquela menina da Tassiana. Não sei como era que ela deixava a filha dela sair, chegava com 2, 3 dias na festa. Os pais de hoje estão assim. A maioria, né? Tem suas exceções, mas a maioria são assim. Então, assim, isso é uma prisão para eles. Quando, né? Que nem um dia desse a minha filha estava dizendo, como eu gostaria de voltar ao meu tempo de criança, porque é muito ruim ser adulto. O meu tempo de criança é brincadeira, não sabe nada. Nenhuma. Mas nós queremos a responsabilidade. Quando ela chega, aí a gente diz, não, eu não achei que fosse desse jeito. A mesma coisa aconteceu com Adão. Aí, ser como o Senhor significava, naquele contexto, tornar-se o próprio centro definidor do bem e do mal. Juiz e legislador da própria existência. Ou seja, eu ser como Deus, eu quero ser o juiz e ao mesmo tempo o legislador da minha existência. Eu não quero decidir por mim mesmo, eu não quero ninguém decidir por mim não. Gente, é um absurdo que a humanidade está forçando a sociedade, quer dizer, algumas pessoas, né? Ontem eu estava vendo, eu esqueci, Islândia, eu acho que é Islândia, meu Deus, eu não tenho certeza. É um país aí em que as mulheres lá estão com a visão, botaram até o nome de esposa troféu. As mulheres estão com a visão de viver para a família, não trabalhar fora. Então, elas postam muito conteúdo. Não sei se vocês já viram aqueles que se dizem esposa troféu, que ela posta muito conteúdo, fazendo as coisas domésticas, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cozinhando, cuidando da casa. E esse país quer proibir esse tipo de conteúdo, porque diz que é um retrocesso. Porque a mulher não pode decidir ficar em casa tomando conta da família. Isso está errado para a sociedade. Então, assim, eles querem obrigar a mulher a pensar de maneira diferente. Não, eu sinto prazer em ser dona de casa. Eu sinto prazer em cuidar da minha família. Mas você está errada pensando assim. Isso é machismo, isso é imposição, é feudalismo. Você está sendo obrigado. Não, meu marido não está me obrigando, não. Eu faço porque eu tenho prazer, eu quero. Eu tenho uma prima que ela tem, quer dizer, já faz algum tempo que eu saí do YouTube, eu não sei mais se ela teve mais algum filho, mas eu acho que não. Ela tinha 4 filhas. Há uns 2 anos atrás, era 4 filhas que ela tinha. E quando ela casou, ela combinou com o marido. Eu fico em casa e você trabalha. Aí as pessoas criticavam ela, né? Por causa disso. Ela disse, não. O meu trabalho, eu sou muito bem remunerada pelo meu marido para fazer esse trabalho. Então, assim, eu cuido da minha filha, cuido da casa, cuido dele. E o que eu quero mais? Se ele sai de casa e supre as minhas necessidades. Por que eu vou deixar minha família, colocar alguém para educar minhas filhas, para trabalhar fora, quando eu não preciso? Só porque a sociedade quer que eu tenha essa visão. Então, assim, aí a gente vê que a sociedade, não é a sociedade toda não, é algumas linhas da sociedade, principalmente o feminismo,
que querem que a mulher haja de maneira, ou seja, tome o lugar de Deus. Você, mulher, tem que ser dona da sua própria vida. O corpo é seu, você tem que decidir. Se você engravidou, você não quer, você mata. Não, a sociedade é desse jeito, né? Então, assim, é o que a missão está dizendo. A gente não quer, a gente quer desobedecer, a gente não quer escutar, a gente não quer depender. É muito melhor quando a gente tem alguém para cuidar da gente. Não existe coisa melhor do que você viver na dependência de Deus? Não existe coisa melhor do que... Para mim não existe. É verdade. Eu deixei de trabalhar, não foi fácil eu deixar. Mas eu não sinto nenhuma falta. Porque Deus me supre em tudo. Então Ele marcha. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. Não, eu não quero essa liberdade que o mundo diz que eu tenho que ter. Eu quero a liberdade que Cristo me dá. Eu quero viver na dependência dele, porque ele sabe o que é melhor para a minha vida. Então, fomos feitos à imagem, não réplica. Carregamos semelhança, mas não autonomia divina. Nós somos semelhantes. Não temos autonomia divina. Nós não somos divinos, gente. Nós somos eternos, não divinos. Eterno é porque nós nunca vamos morrer. Divino só Deus. Nossa liberdade é relacional, ou seja, a minha liberdade depende da relação com Deus, do meu relacionamento com Deus. E só se sustenta quando estamos dispostos a respeitar os limites que Deus coloca. Deus não nos dá limite, não é porque Ele quer ser um carrasco, não quer que a gente faça as coisas porque Ele quer impor a vontade dele, não. Ele coloca limite para nos proteger. Quando Ele disse, não coma dessa árvore, era para proteger a humanidade. Não era porque simplesmente Ele disse, não, eu sou o maioral e eu... Não, era para protegê-los. Quando rejeitamos a voz do Criador, essa condição se desfigura e passamos a refletir apenas a nós mesmos. Quando nós estamos longe do Criador, nós refletimos a nossa vontade, o nosso eu quero, eu faço, é assim. Querer ser como Deus, a parte dele, ou seja, longe dele, querer ser como Deus, longe dele, é o início de toda nudez e perdição. Quando a gente quer ser como Deus, ser como Deus é ruim? Não. E ele disse, ser santo como eu sou santo. Ele quer que a gente seja e busque a santidade para sermos iguais a ele. Mas não longe dele. Porque a gente só pode alcançar isso se estivermos com ele. Então, quando a gente quer ser como Deus, longe dele, a gente está caminhando para a perdição da alma, da verdade e da comunhão. A autonomia radical, sem reverência, converte-se em autodestruição. Quando eu quero a minha dependência de Deus, a minha independência de Deus, eu estou caminhando para a autodestruição. E ela vai acontecer. Todos aqueles que se afastam de Deus vão ter a destruição eterna. O mal físico e mal moral. Distinção fundamentais. Mal físico e mal moral. São coisas diferentes. Nos primeiros séculos, 1.3 da igreja, alguns pensadores compreenderam que o mal, a consequência da queda, né? O mal é a consequência da queda, se desdobra em dimensões distintas. A tradição distingue o mal físico e o mal moral. O mal físico é o quê? O que vocês entendem por mal físico? Vocês não conseguem entender, não, né? Não. O mal físico é doenças, dores, catástrofe, tudo que o nosso corpo sente. Esse é o mal físico. Pode ser experimentado por justos e injustos. Um ano de seca. Todos vão sentir. Todos vão passar por isso. Doença, enfermidade. Todos nós vamos ser atingidos. Tanto faz você ser crente como não ser crente. Esse é o mal físico. Atinge a todo mundo. Mas o mal moral não. O mal moral é uma escolha que nós fazemos. O mal moral nasce da liberdade ferida. Ou seja, quando o pecado fere o coração da aliança com Deus. Quando nós nos afastamos do Criador, de Deus, nós estamos propensos a praticar o mal moral. A decadência. Como a sociedade vive hoje, como a gente estava falando agora há pouco. Uma mulher cometer adultério já não é mais escândalo. Um homem cometer adultério já não é mais escândalo. As coisas que a gente há 30 anos atrás via como era uma coisa... pecado, que era pecaminosa, que era mal, que era ruim, hoje nós já vemos com outros olhos. Então, esse é o mal moral. A verdade já não é mais verdade, a verdade tornou-se mentira, a mentira tornou-se verdade.
a corrupção, tudo isso. No entendimento dos pais da igreja, Deus pode permitir o mal físico como forma de disciplina ou revelação, mas jamais ser autor do mal moral. O mal físico, Deus permite que aconteça, ele não intervém. Por quê? Porque é uma consequência da queda. Mas o mal moral é algo que nós decidimos deliberadamente, a gente sabe as consequências. É a mesma coisa que você dizer assim: eu sei que se eu matar uma pessoa eu vou presa, mas eu escolho matar. Você tomou aquela decisão de praticar aquilo de livre e espontânea vontade, ninguém lhe obrigou. Então, permanecer, de certo modo, é importante ressaltar neste tópico que ao longo da história do cristianismo, diversas teodiceas foram formuladas para tentar explicar a realidade do mal. Algumas ganharam destaques, outras se perderam no tempo. Mas há uma que permanece e, de certo modo, reflete com honestidade os anseios do coração humano. A consequência de que o mal carrega em si um mistério que nos escapa. Por sua relevância, esse tema será abordado mais adiante. Então, mais adiante nós vamos ver com relação a esse tópico aqui, o mal físico e o mal moral, principalmente o mal moral. Ponto 2. Segundo tópico. O ensino das escrituras sobre o... Vocês entenderam? Entendeu essa questão do mal físico? Entendeu, Tati? Entendeu, irmã Josefa? O que é o mal físico? O mal físico são as enfermidades, as dores, as catástrofes naturais. Isso são o mal físico, que atinge todo mundo. Independente da pessoa ser boa, da pessoa ser ruim, da pessoa ser crente, da pessoa não ser crente. Independente disso, vai nos atingir. Vai acontecer. Já o mal moral, não. O mal moral é escolha minha. Eu que escolho praticar aquele mal. Entendeu? E o mal é consequência da queda do homem. Tem alguma pergunta nesse tópico? O ensino das escrituras sobre a origem do pecado. O pecado como transgressão, né? Distorção da identidade. Voltamos ao texto sagrado, fonte segura para compreender a sua origem. Através da Bíblia, nós conseguimos compreender a origem do mal, como a gente já falou, né? E o mal teve origem aonde? A gente já falou, esse tópico aqui a gente já falou. Deus é o autor do mal? Deus foi quem criou o mal? Não. O mal teve origem aonde? No céu, no coração do capeta. Então, assim, esse tópico aqui a gente já falou. Deus é santo, sua natureza é santa, ele jamais é tentado pelo mal. Então, o mal teve origem no céu e Deus não é o criador do mal. 2.2. O surgimento do pecado nas regiões celestiais. Nós já falamos sobre isso também, né? Aqui olhamos para esse evento, o evento de Lúcifer caindo, né, na Terra. Como Não, eu não li porque a gente já falou sobre ele. Entendeu? Então pulei essa parte. A gente já falou sobre a origem do mal e onde ele nasceu. Aí esse você lê em casa. E já era para você ter lido. Se o mal é mal e Deus conhece tudo, por que ele permitiu que o mal viesse à Terra? Vontade permissiva. Por que ele permitiu, dona? Ele não criou, mas ele permitiu. Por que ele permitiu que o mal viesse à Terra? Só deixar para ter o coração do povo. Muito bem. Rapaz, ele não ouviu não. Rapaz. Muito bem. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: eu não quero que as pessoas me obedeçam só porque existe uma opção. Qual era a opção que existia? Só se não houvesse mal? Só tinha um bem. Então ele permite o mal para que o homem de livre e espontânea vontade tenha uma escolha. Eu sei que o bem é bem e o mal é mal, mas eu quero o mal. Eu sei que o bem é bem e o mal é mal, mas eu quero o bem. Ele deu a segunda opção para o homem escolher. Por exemplo, se a gente está aqui num lugar bem isolado, aí alguém diz que eu tenho uma coisa muito boa, macarronada para a gente comer. Aí traz para a gente macarronada. E toda semana eles fazem isso, faz macarrão para a gente comer. A gente vai amar, não vai amar. Depois de 5 anos comendo só macarrão, se ele chegar e dizer, olha, eu tenho uma comida nova, feijão com farinha e charque, a gente vai querer não? Mas a gente já está acostumado com macarrão, mas quando vem uma segunda opção, geralmente é curiosidade. E já tem uma opção para a gente escolher. A gente não tem mais só o macarrão, já faz 5 anos ele com macarrão. Aí ele mandou, tá no macarrão.
Aí aqueles que escolheram comer macarrão é por livre vontade. Mas tem uma segunda escolha já, né? Você entendeu? Então, assim, o surgimento do pecado nas regiões celestiais, a gente já falou. É isso, o pecado surgiu. Agora, gente, olha só. Deus, quando Lúcifer se rebelou lá nas regiões celestiais que a gente já falou, Deus expulsou ele do céu. Agora, se Deus expulsou Lúcifer, que era um anjo de luz, imagina, gente, qual será o nosso fim se a gente continuar pecando? Se a gente não se arrepender? Se a gente não se voltar para Deus? Se a gente não ficar debaixo da proteção dele? O que não será? O mal não nasceu entre os homens. Foi herdado de uma rebelião anterior. Mesmo entre os que habitavam na glória. Houve quem escolhesse o orgulho e o afastamento. Você imagina, os anjos lá, naquela glória, ainda escolheu pecar. Esse fato nos mostra que o pecado não se impõe, ele se forma no íntimo, como um desejo de usurpar o lugar que pertence unicamente a Deus. Então, assim, o pecado, ele nasce, o desejo, ele nasce lá no íntimo. A serpente no Éden teve um papel preponderante na queda do primeiro casal. Contudo, sua atuação, embora real, não os isentou de culpa, nem anulou sua responsabilidade. A culpa foi... Não, quem induziu o pecado foi a serpente. Mas o homem tinha o poder de dizer não. Então, assim, não é porque a serpente induziu o homem que ele está livre da sua culpa e das consequências. Tanto é que Deus deu a cada um a sua consequência pelo pecado. E toda a humanidade perdeu com isso. Então, assim, uma escolha consciente que rompe, o pecado é uma escolha consciente que rompe a comunhão com o Senhor. Se o mal é negação do bem, o pecado é a decisão de caminhar sem obediência. Então, o pecado é uma decisão de caminhar sem obedecer a Deus. 2.3. A entrada do pecado na humanidade por intermédio de Adão. A gente já viu isso aqui também, né? O pecado entrou no mundo através de Adão. E todos nós fomos prejudicados. Olha, nós fomos criados à imagem do Criador. Em nós a imagem do Criador foi fragmentada, não apagada. Ou seja, ela foi trincada, mas ela não foi apagada, mas ferida. Carregamos dentro de nós espelhos trincados, ainda refletindo a luz, mas entre rachaduras. Mas isso não será o fim. Nós não vamos viver eternamente com essa rachadura. Eles não estão entendendo nada do que está falando aí agora. É isso. Olha só. Rachadura, é isso que eu estou doido. Rachadura, não sei o quê. Explica aí, mãe. Fiquei, gente, olha só. Nós somos simbolismo. Não é literal. Nós somos um vaso. Um vaso. Esse vaso foi quebrado. Esse vaso foi quebrado, foi rachado. Ele foi rachado. Mas ele não foi. Não sumiu todo. Ele não despedaçou. Ele não despedaçou. Mas tem uma rachadura ali. Ou tem mais de uma rachadura. Tem várias rachaduras ali. Mas ele continua um vaso. Eu olho para ele, estou vendo um vaso. Agora, se eu colocar água naquele vaso, ela vai permanecer? Não. Ela vai? Foi o que aconteceu conosco. Nós éramos uns seres bons, sem imperfeição, à imagem de Cristo. Fomos formados à imagem de Cristo. Tudo em nós era bom. Tem gente perguntando aqui, mas eu não era nem nascido. Quando eu falo nós, é porque nós somos descendência de Adão. Adão foi feito perfeito. Nele não existia mal. Aí o que foi que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus. Ele ficou igual aquele vaso quebrado. Entendeu? Igual aquele vaso quebrado. Que ele tem rachadura, mas ele ainda está inteiro. Mas se eu colocar água nele, a água sai. Então assim, eu já não sou mais a imagem de Deus, do Deus perfeito, do Deus bondoso, do Deus sem mancha. Eu agora tenho mancha, que são as rachaduras. Só que essas rachaduras, elas não vão permanecer para sempre. Por quê? Ela ficou até o Filho de Deus vir consertar esse vaso. Que era o único que poderia consertar. Era o único que poderia unir as partes rachadas, passar uma cola ali e não ter mais como vazar. O único que poderia fazer esse conserto era Deus. O próprio Deus. Era o único que poderia consertar. E ele veio. A cruz é quem nos liga de volta, nos leva de volta à realidade que Adão quebrou lá no jardim. Deu para entender agora? Entendeu como é que nós somos vistos? Por que espelho rachado? Porque o espelho, se o espelho estiver todo inteiro,
se você colocar um espelho aqui todo inteiro, o sol não vai passar. Mas se tiver algumas rachaduras, o sol vai passar, mas não totalmente. Um exemplo bem simples. A irmã Adriana está com o Elanias, já foi há alguns anos, né? Aí o Elanias é aquele paraíso, vem com, pega ela, bota nos braços, morde ela, aquela coisa assim. Aí esse é o melhor homem da minha vida, o paraíso. O homem que Deus me deu, me deu no. Aí ela descobre que ele traiu ela com a irmã dela. Aí ela não consegue conviver com ele. Mas a confiança é a mesma? Não. Vai, não vai, ela vai dar passo na cara dela. Você é sem vergonha, mas você não sabe. Ela é. Mas a traição já faz 10 anos que aconteceu. Aí ela viu que ela mudou, ele não faz mais isso, ele está um homem diferente, está um homem direito. Aí a confiança volta praticamente do mesmo jeito. Então, isso foi passado, ele não vai contar mais não. Ele não vai fazer mais, já faz 10 anos, não fez mais, nunca mais soube nada. A confiança volta. Não volta? Pastor, volta. Agora não a mesma como era, né? Isso na visão humana, porque a gente é humana. Mas Deus dá, quando a gente, apesar de ter caído por causa de Adão, quando a gente se volta para Ele de verdade, Ele dá uma chance para a gente como se nunca tivesse acontecido. Entendeu? Então assim, a gente ainda tem a essência dentro de nós, mas só que em fragmentos, rachada. É aquela confiança que não está totalmente restaurada. Mas quando Cristo veio, aí ele tem o poder de restaurar totalmente. Ou seja, ele tem o poder de nos curar. Aí a gente volta em Cristo àquela comunhão que nós tínhamos, que Adão tinha lá no jardim. Aí a gente volta a ter essa comunhão. Aí a gente volta a refletir a luz total e não flashes. Não apagando. Mas a gente, em Cristo, nós refletimos a luz dele. E não só um fragmento. Entendeu, Tati? O que é a rachadura, a trinca, que nos deixa diferente daquilo que éramos antes do pecado. Então nós somos redimidos, né? E voltamos através da graça, somos chamados aos braços do Pai. 2.4. A raiz interna do pecado: orgulho e autossuficiência e egocentrismo. Ou seja, a raiz do pecado é o orgulho, a autossuficiência e o egocentrismo. O orgulho é o solo da rebelião. A autossuficiência e o egocentrismo, tronos onde o eu se impõe como ditador. O homem é orgulhoso. Existem vários tipos de orgulho. 23. Mas todos nós, de alguma forma, nós só não somos orgulhosos se nós sujeitarmos a nossa vida a Deus e lutarmos, vigiarmos. Aí a gente Agora, é interessante você ver uma coisa. Tá? Você é orgulhoso? O que é orgulho para você? Maurício é orgulhoso? Não. Orgulho é ser rancoroso, guardar mágoa no coração por alguma pessoa. Chegou meio perto, mas ainda está meio longe. Tá? Irmã Maria, a senhora é orgulhosa? É não? Irmã Josefa, a senhora é orgulhosa? É não? Mas nenhuma de vocês. A minha esposa, precisa de libertação. Olha, sabe o que é orgulho? Nenhum de vocês nunca disse essa frase. Se eu tiver com a minha verdade, não tem quem me impeça. Entendi agora. Você já disse essa frase? Então você é orgulhosa. Você já disse essa frase? Então você é orgulhosa. Então tu é orgulhosa. Tu já disse essa frase? Você vai dizer, né? O senhor vai dizer essa frase? Nunca disse não. Eu já ouvi o Senhor dizer, filho de Deus. No caso da Ariete, assim. Mas hoje não sou mais. Hoje não, graças a Deus. Deus não deixa Então, todo mundo é orgulhoso. todo mundo, é verdade. Todo mundo pega a situação. Tem razão. Egocentrismo e autossuficiência. Egocentrismo, o que é egocentrismo? Não, eu já falei, mas falei. Eu não sei nem o que é isso. Nunca vi nem falar essa palavra. Egocentrismo é irmão do orgulho. É o ego. Eu sou eu quero do meu jeito. Eu quero isso aqui do meu jeito. Eu quero ver. Entendeu? É aquela coisa, eu sou desse jeito e. Não, esse é o egocentrismo. E se ele vir tirar daqui, eu quero ver. E a autossuficiência é. Eu faço, eu não preciso de ninguém. A autossuficiência é aquela. A autossuficiência é aquela que a gente está com raiva do marido, está com raiva da mulher. Tá, pelo amor de Deus, cara. Se esse homem for embora, vai ficar pesado para Deus. É que se dane, ele vai embora. Eu não preciso dele não, para sobreviver. Eu vivo sozinha. Eu não preciso de ninguém.
Já? Já. Então a gente não presta não, rapaz. Pode jogar daí no mato. Então, assim, essa é a raiz, essas são a raiz do pecado, do orgulho, a autossuficiência e o egocentrismo. É tudo voltado para o eu. Eu e eu. Então, por essa razão, a cura não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quem é que efetua essa cura? Deus. O Espírito Santo é quem age na gente para a gente ser transformado. Exatamente. Se a gente não deixar o Espírito Santo tirar o que não deixa de dentro da gente, a gente não muda. A gente não muda. Agora, o 3.1. O 3. Respostas humanas, limites eternos. Então, assim, diversas ideias surgiram, né, buscando aplicar ao longo das eras a origem do mal. A fé cristã, todavia, reconhece o mistério que cerca o tema e convida a confiança na revelação. Ou seja, eu não entendo muitas coisas, mas eu escolho confiar em Deus. Mesmo que eu não entenda, mas Senhor, minha casa está tão bonitinha lá, eu já tinha planejado viver nela, Senhor. Mas eu não entendo porque Deus não está deixando eu ir para lá. Mas se Ele não quer que eu vá, eu vou respeitar a vontade dele. Eu não estou entendendo, eu não sei o porquê, eu não quero ficar aqui, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou confiar em Deus. É a escolha que nós temos que fazer, que Adão não fez. Eu já me ajoelhei na pela minha cama e conversei com Deus sobre isso, sobre ele ficar lá. Então, assim, nós devemos, mesmo que a gente não consiga entender, mesmo que a gente não consiga aceitar, mas a gente tem que confiar. Também, eu disse que eu estava só esperando a Vanessa para ir embora, não foi? Ah, eu pensando direito nessa paz. Eu vou você não tem, ela está certa. A gente veio aqui, não pude esperar mais um pouquinho, eu só vou quando terminar lá. Aí eu desisti da ideia de eu ir. Aí que a minha amiga ligou para mim perto do serviço, eu disse, não vou não. Mas de vez. Então, assim, vocês entenderam isso aí? Mesmo que eu não confie, ou mesmo que eu não entenda, mas eu escolho confiar em Deus. É a fé. Né? Mesmo que a gente não tenha como ver, como entender, mas a gente escolhe confiar em Deus. 3.1. A teoria da necessidade metafísica. Essas são as teorias que os homens, né, elaboraram ao decorrer das eras, do mundo. O porquê do mal. É resposta, eles tentaram entender por que o mal. São teorias humanas, né? Mas que no final a gente vai ver que a gente tem que ficar com o que a Bíblia fala. Os homens explicam de uma forma, tenta entender, tenta argumentar, mas a gente sempre tem que ficar com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Essa teoria, a teoria da necessidade metafísica, essa teoria defende que o mal moral seria inevitável, em razão da limitação humana. O texto sagrado, no entanto, aponta outro caminho. Deus criou o homem muito bom. A Bíblia diz que Deus criou o homem muito bom, sendo livre para amar e corresponder à sua vontade. Significa dizer que ele, o mal moral, não nasceu da criação, mas da recusa em ouvir e obedecer. Então, o mal não nasceu da criação, mas da recusa de ouvir e obedecer. O Senhor não criou o pecado, criou a liberdade, pois somente nela é possível amar verdadeiramente. Aquilo que a gente já falou. Ele nos deu uma liberdade, mas não é uma liberdade para a gente que não tenha limite, a gente fazer o que a gente bem entender sem limite. Não. Ele colocou um limite nessa liberdade. E eu tenho que decidir se eu vou aceitar o limite de Deus ou não. Adão decidiu. Ele não aceitou o limite de Deus. Ele desobedeceu o limite que Deus tinha dado. O dualismo maniqueísta. Essa oposição defende a ideia de que o bem e o mal são polos opostos e equivalentes em constante tensão. De acordo com essa visão, o mal não teve origem, sempre existiu. A gente já aprendeu aqui que o mal nem sempre existiu, sendo tão necessário quanto o bem. Essa visão humana diz que o mal é tão necessário quanto o bem. Vocês acham que o mal é tão necessário quanto o bem na vida de um ser humano? Não. A Bíblia anuncia outra realidade. Há um só Deus e nele não há trevas alguma. O mal moral não faz parte da criação, mas é uma ruptura. Não é força eterna. Ele não vai. O mal não é eterno. Ele vai acabar. Quando Jesus voltar, nós vamos ficar livres do mal. E onde nós vamos viver só vai existir coisas boas. Não vai existir nada mal, nada ruim vai existir no céu. Só coisas
boa. O que estava lá que era ruim, Deus já derrubou, que era o Lúcifer e os anjos. Mas rebelião passageira. O mal não é uma ruptura eterna. É uma força, é uma rebelião passageira. Teve início, por isso terá fim. Então, assim, o mal não é necessário de maneira nenhuma. Tanto é que Deus fez o jardim lá e ele não colocou o mal lá no jardim. Ele fez o jardim todo bom. Tudo que tinha era bom. O homem era bom, tudo que Deus fez era bom. E será? Aí a fruta era ruim? É bom. A fruta não era ruim. Mas era bom mesmo? Não, ali era o limite para Deus ver. O Senhor mesmo respondeu aquela hora ali. Provar o coração do homem. Entendeu? Mas se tudo que Deus faz é bom, por que eu perdi a pena? Pois isso eu construí com ele. Eu construí. Mas aí está naquela coisa. O mal físico. Se tudo que Deus faz é bom, Maria, por que eu perdi a pena? E foi permissão de Deus, né? O senhor acha que Deus permitiu, eu perdi a pena. Não. Eu também acho Se eu que ficar sentado na cadeira de roda, eu também acho que não. uma coluna doente. Também acho que não, também. Eu Eu tô traindo aí, que é o que ela disse. Eu minha pessoa, só jornalista. Deus não dá, não permite me tirar, não afirma em lugar com uma pessoa, não. E tu, Tati? Vai ficar acabando de Deus. O inimigo fez isso comigo. Esse era, Adriana. Eu tô irmandando, que ela disse aí. Não foi permitido. Tá pegando carona, né? Fazer o quê, né, pastor? Deus não queria que isso acontecesse. Exatamente. Não queria. Mas ele deixou que acontecesse. Mas eu me dizia. Aí você me pergunta, por que ele deixou? Maravilha. Para provar mais a fé? Maravilha dele. Toda desobediência. A maravilha dele. Agora, quando eu olho isso aqui, que eu vejo que foi uma bactéria que entrou aqui, que acabou com a minha perna. E se eu ficasse mais 3 dias com aquela perna sem amputar, eu tinha morrido. Eu vejo que ao mesmo tempo que Deus permitiu que eu passasse por esse processo, Ele cuidou de mim para que eu não morresse. Isso, quando eu olho para a perna e lembro que está faltando ela, eu lembro que eu dependo e preciso mais de Deus. Então a perda da perna, de certa forma, me fez ficar mais Mais perto de Deus. Mais perto Mais de dependente de Deus. Porque se eu já dependia de Deus com as duas pernas, e agora só com uma? Aí aqui, né? É verdade. Entendeu? Então eu vou reclamar de quê? De nada. Só Então agradecer. Deus, ele não envia o mal deles. Ele permite o mal na vida dos seus filhos para que nos fortaleça com uma provação, para que nos fortaleça e nos melhore. A gente venha nos tornar cada vez melhor. Por isso que nós sofremos coisas que às vezes a gente não diz assim, mas por quê? Lá na frente a gente entende o porquê a gente está passando por aquilo. Entenderam? A matéria como causa do pecado. 3.3. Algumas tradições antigas atribuíram o mal à matéria, como se o corpo fosse, por natureza, corrupto. Vocês acham que o corpo é mau? O corpo é mau? Esse corpo aqui é mau? Não, vai fazer igual. Sim, as ações que nós fazemos usando o corpo, né? Exatamente. Mas o corpo vocês acham que é mau? Claro que não, né? Se o corpo fosse mau, Jesus não ia fazer uso dele. Exatamente. Ele é santo, né? Então essa ideia de que a matéria é a causa do pecado, é que faz a gente pecar porque a matéria é mal, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma ideia humana tentando explicar a causa do mal. Mas nós somos o nosso corpo. Se a gente só usar o nosso corpo para fazer o bem, se ele fosse mal, a gente não ia conseguir fazer isso com ele, né? Estamos dentro dele, porque ele era mal. Então não tem lógica nenhuma a gente acreditar, defender essa tese de que a matéria é mal. Porque nós sabemos que não é. 3.4. O pecado como ignorância ou limitação. Adão não sabia não o que ia acontecer com ele se ele desobedecesse? Sabia, né? Então ele não era ignorante com relação ao que iria, as consequências que ele sofreria com a desobediência. Deus deixou bem claro. Não coma, porque se você comer, você vai ter uma consequência. Ele sabia dessa consequência. Alguns sugerem que o mal moral seria apenas ausência do bem, fruto da ignorância humana. Quem aqui não sabe que mentir é pecado, que levantar falso é pecado, que fofoca é pecado, que adultério é pecado, que prostituição é pecado? Todo mundo sabe, ninguém é ignorante. E todos nós sabemos a consequência de cada um desses pecados. Então não é ignorância. De acordo com essa visão, o pecado seria um erro inocente, não uma ofensa deliberada. Essa ideia, porém, esvazia a seriedade da queda. A Escritura revela que Adão e Eva sabiam o que faziam.
O mal moral não é mero equívoco, é recusa consciente da vontade de Deus. Eles recusaram consciente a vontade de Deus. Não foi sem saber, eles sabiam das consequências. Se fosse só ausência de conhecimento, não haveria arrependimento. Se ele não fosse culpado, se ele tivesse pecado porque era inocente, ele não teria sido culpado por Deus. Então, eles tiveram a consequência do pecado porque eles sabiam dela. Eles não fizeram inocente. Se não existisse, se existisse inocência do pecado, não teria necessidade de redenção. Logo, a morte de Jesus seria em vão. Então, essa tese é completamente fora das escrituras. O mal como escolha e o sofrimento como mistério. Aí a gente vai ver que aqui bate direitinho com a palavra de Deus. De acordo com o tópico 1.3 desta lição, a explicação mais coerente com o texto sagrado é esta. O mal moral surgiu do mau uso da liberdade. Foi escolha, não destino. Ou seja, o mal surgiu em consequência do mau uso da liberdade que Deus deu. Vocês são livres para vocês fazerem aqui no jardim o que vocês quiserem. Vocês são livres para vocês comerem o que vocês quiserem. Agora só não comam daquela árvore. Essa era a liberdade por limite. Mas eles tinham a escolha de obedecer ou não. Aí Deus disse assim, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Deus estava falando da morte espiritual, da morte da separação, da comunhão que Adão tinha com ele. Então assim, foi uma escolha, não foi um destino. O pecado foi uma escolha, não era destino. O destino que Deus preparou para a humanidade era viver no paraíso. Mas o homem escolheu desobedecer ao propósito de Deus. E aí a gente pagou o pago também. Já o mal físico, o que é o mal físico? Doença, verdade. Muito bem. Perdas, dores, catástrofe, decorre de um mundo ferido pela queda. Também é consequência da queda, porque se Adão não tivesse pecado, a gente estava no paraíso de Noa. Mas, em consequência da queda de Adão, o mundo foi contaminado por essas coisas, por enfermidade, por dores, por enfermidade da alma, por catástrofes naturais, tudo isso. A cruz, todavia, ainda assim Deus, e pode atingir até os justos. Essas coisas podem atingir até os justos. Ainda assim Deus pode usá-lo para revelação e redenção. Mesmo assim, Deus pode usar o mal para o bem, transformar em bem, para revelação e redenção. Qual é a consequência boa que a perda da perna do pastor teve para ele? Que ele se aproximou mais de Deus. Ele hoje é mais dependente de Deus do que antes. E qual é uma consequência boa para o reino de Deus? As pessoas de fora que vê ele nessa situação, elas vão dizer, vamos dizer que uma igreja, o pastor vai pregar numa igreja, como a gente vai, né, no dia 6, vai pregar, aquela igreja está cheia de gente, e aí aquelas pessoas que estão ali no culto olham para ele e dizem, rapaz, eu tenho que tomar vergonha na cara, viu? Porque eu estou vendo o pastor aí, sem uma perna, em cadeira de roda, com essa dificuldade toda, sai de Arapiraca para aqui, para fazer a obra, e eu não tenho coragem de abrir a boca para falar de Jesus para uma pessoa que está na frente da minha casa. O meu assim, eu morando na frente da igreja, deixo para ir para o culto uma vez por mês. Então, essa é uma consequência boa para o reino de Deus. Por quê? Porque através do exemplo dele, pode despertar o outro a fazer o que ele poderia estar fazendo e não faz. Por preguiça, por negligência, por acomodação. Né? Então, assim, o pastor está lá, quarta, sábado, sexta, domingo. Não falta um culto. E eu aqui, de boa, tenho preguiça de ir para o culto. Então, isso também traz para toda a igreja. A cruz, todavia, nos assegura o mal não está fora de controle. Ele será vencido. Enquanto isso, somos chamados à esperança firme. Mesmo quando não compreendemos, pois se tudo se explicasse pela razão, a fé não seria necessária. Se tudo a gente explicasse pela razão, a fé não seria necessária, porque tem explicação para tudo. Então, o que é que me faz, mesmo tendo como pastor, mesmo tendo uma perna amputada, mesmo não entendendo por que aconteceu isso, mas a fé que eu tenho em Deus me faz ver algo além do que eu estou vendo com os olhos. Então, assim, se tudo fosse explicado pela ciência, se tudo tivesse explicação lógica, a fé não seria necessária.
Você precisa de fé para você crer que você vai morar num lugar que você nunca viu, mas você tem certeza que ele existe porque você tem fé. Quando todos dizem que você é um otário, que você é um abestalhado de acreditar naquilo que um livro diz que existe. Mas você, por mais que as pessoas digam que você é um otário, você é burro acreditando nesse livro, porque diz que tem um céu, como é que você vai ter certeza que tem esse céu? Aí você diz a fé que Deus colocou em mim. Crer, mesmo que eu nunca tenha visto. E além do mais, além de eu creio tanto nesse céu que eu tenho saudade dele. Eu nunca fui, mas tenho saudade de estar lá. Isso é fé. Então, a gente pode ouvir muitas coisas, muitas teorias, muitas explicações porque o mal existe. Mas a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. Aquilo que eu não consigo explicar, eu creio por fé. E só. Você consegue explicar por que é que um inocente sofre tanto? Você consegue explicar por que Deus deixou que um estuprador pegasse um recém-nascido e cometesse uma barbaridade? Não, eu não tenho como explicar o porquê ele fez isso. Porque aquele homem fez isso. Porque Deus não impediu. Eu não sei explicar. Mas eu sei que um dia aquele homem vai estar diante de Deus. E para mim isso acha que isso é fé. Tudo aqui nesse mundo vai ter, vai sofrer o juízo de Deus. Vai ter justiça. Para todas as injustiças que a gente vê aqui no mundo, Deus vai fazer justiça. Ele pode até não fazer enquanto a gente está vivo. Mas quando ele vier, todas as coisas vai ter justiça. É isso que a gente tem que crer. E é por isso que nós temos que viver. Não é porque eu não entendo, eu não entendo como é que ser crente, porque isso, porque daquilo, eu não vou mais nada. Não, gente. Vocês podem não entender tudo que a gente estuda aqui, mas alguma coisa fica. O que você ouviu hoje aqui, Tati? Você não ouviu coisas que você não aprendeu coisas que você nunca tinha ouvido? Você não tinha ideia sobre alguma coisa que a gente falou aqui que você disse, eu pensei, não é? Então, cada vez que a gente estuda, com um pouquinho que a gente aprende, mas fica. Não vai dizer que, eu não aprendo nada, eu não aprendo nada. Aprende. Você pode até não saber explicar o que você aprendeu, mas alguma coisa você aprendeu. Tanto é que, por exemplo, quando você batizou a Jojo, você estava na igreja, né? Você batizou ela por quê? Porque você ainda não tinha compreendido o que era o... Se fosse hoje, você ia fazer o que você fez? Você ia fazer? Não, né? Hoje entendeu. Hoje ela entendeu. Agora, precisou de o quê? De 4, 5 anos para você entender. E olha que a gente já tinha falado. Naquela época, a gente já tinha falado. Mas você não estava... Não tinha realmente conhecimento. Você não estava prestando atenção no que a gente estava falando. Hoje, depois que aprende... Depois que aprende, não vai mais fazer. Nem a professora de Cinderela, né? Que eu também não sabia. Então você ainda não nem tinha... faz nada. Então você ainda não tinha entendido, né? Eu faço isso, eu vou no cemitério acendo vela, eu não sei nem porquê. Não era isso que você fazia? Você não entendia nem porquê, estava ainda aqui. Porque a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua não sei quem, disse que era o certo fazer aquilo, né? Aí a gente ia, fazia, mas a gente não entendia nem porquê que a gente estava fazendo, nem para que a gente estava fazendo. Mas a gente fazia porque é uma tradição. Não é assim? Então a dona Josefa aqui, ela vai ouvindo e vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Então vai ter coisas que ela vai ter dificuldade de deixar. Por quê? Porque ela sabe ter quantos anos, dona Josefa? 72. 72 anos, são 72 anos naquela tradição, né? Acreditando que os mortos precisam de vela para poder seguir o seu caminho. Não é isso que a gente aprendeu? Eu não sei não. Então hoje ela já sabe que morreu, acabou, que está ali é um corpo, é só os ossos. O outro não vai ter tempo. Não, eu estou dizendo acabou assim. Acabou. Acabou. Falta só a conclusão, né? A origem do pecado não está na criação, mas na recusa de obedecer ao Criador. O pecado, surgiu como escolha e ainda hoje se perpetua em cada gesto de autossuficiência. Contudo, a mesma liberdade que permite a queda pode conduzir ao retorno. Ao reconhecermos o mal que nos habita, somos convidados a descansar na graça que nos restaura. A cruz não explica todos os mistérios, mas nos assegura: Deus permanece no controle e o bem sempre triunfará. Então, assim, a dona Josefa disse que não acredita, já tem uma visão diferente, né, dona Josefa, essa questão de acender vela, né? Mas tem uma coisa que a senhora ainda não, a senhora ainda precisa absorver e entender e deixar.
Por exemplo, a senhora, um dia desse a gente perguntou, né? A senhora disse que a senhora queria aceitar Jesus, e a senhora disse que precisava resolver algumas coisas ainda, né? E a senhora citou uma coisa que a senhora disse que precisava receber um dinheiro para pagar uma missa porque o seu filho estava aí perdido. Mas a senhora tem que entender que isso não existe. Não, quando você vai falar com a rapariga que diz que está passando ela. Mas a senhora acreditou. No fundo, a senhora ainda acredita nessas coisas. Meu Deus, será possível? Meu filho é uma pessoa que ele não maltratava nada na vida dele. Não, aí era tudo. Ele queria entrar para a essa mulher? Mas não, mas esse dinheiro, ele manda uma missa e mas, dona Josefa, mas o que acontece? Eu nunca digo que ela está mentindo, sabe por quê? Porque os espíritos tomam a forma daquela pessoa e aparecem. Entendeu? Então não é ele não tem como sair de onde ele está para vir aqui. Mas os espíritos tomam a forma dele e aparecem para as pessoas. Tenho medo disso. Então não é a pessoa, Tati, não é o morto, é os espíritos. E quando a gente está em Cristo. Aí depois vai aparecer para você não, você é cristão. Você é crente. E se aparecer, está arrependido, vai ficar lá, Satanás, está arrependido em nome de Jesus. Minha filha, você tem que falar. Sai em nome de Jesus. Aqui não consigo. O que é que acontece? O demônio, aqueles espíritos que baixam, quando está em terreiro de. Aqueles mesmo, eles se transformam na afeição. E quando a gente olha, a gente vê aquela pessoa, mas é um espírito. Eu digo porque eu já vi um espírito transfigurado em uma pessoa na minha frente. E aquela pessoa já tinha morrido. É por isso que as pessoas dizem assim, as pessoas que não entendem a palavra, não têm o conhecimento da palavra, vêm dessa tradição, às vezes vêm de outras religiões, né, que esse tipo de religião, e a gente acaba acreditando nessas coisas. Aí, duas vezes, dois homens chegaram. Eu deitado na cama, né? Com a minha gente encostada na minha assim. Aí disse que chegou dois homens, aí ficou só olhando assim pra ele, assim, com a articulação assim, criando assim, tem dois homens. E o rapaz foi embora. E eu não vi mais. Esse dois homens não vi mais. Eu vou pedir vocês uma coisa. Vocês, eu já convidei. Convide para sábado os seus vizinhos, traga o seu remédio. Não, eu já disse a ele, eu disse, olha, Convide seu marido. vem, que vai ser Não, mas eu sei que ele vai dizer, mas vai ter cantor, vai ser 5 anos de festa.